Olá, meus queridos, boa noite. 31 de março de 2021, data histórica, muito importante, um momento assim turbulento, né, da história do Brasil hoje, mas também tem a ver com datas, momentos, acontecimentos passados extremamente importantes. Boa noite, Lula Reis, seja bem-vindo. Alisson, Lucy, sejam todos bem-vindos. Aproveitem, como sempre eu peço para vocês, confirmem se o áudio está bom, não é? Se o enquadramento está bom. Professor Etienne, boa noite. Confirmem, por favor, se a iluminação está boa, se o áudio está legal, se vocês estão me visualizando bem aí, né? Porque às vezes eu tenho a impressão de que eu estou me apresentando de forma legal, mas assim, para quem está do outro lado não está bom. Então confirme aí, por favor. Maria Vitória, aproveitem e apertem o coraçãozinho. O professor Felipe Carvalho já está conosco aqui. Tá? Boa noite, Etienne. Boa noite, minha querida. Um abraço aí para a Vitória de Santo Antão. Que maravilha ter a presença de vocês aqui. Lucy, muito obrigado. Que bom, né? Eu já testei várias formas de comunicação. Olha, o professor Felipe Carvalho já está pedindo para entrar aqui na sala. Eu vou trazê-lo agora ao vivo. E ainda, porque a gente para com o Felipe Carvalho vai estar. E aí, Felipe, boa noite, meu querido. Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo, meu irmão. Olha, testando o áudio. Como é que tá chegando para você aí? O som de fundo tá um pouco alto. Tá um pouco alto, né? Então deixa eu a música de fundo. A música. Eu vou tirar isso aqui, tranquilo. Mas tá chegando, tá reconhecendo o cantor? Sim. grande Ivan Lins. Boa noite, Adriana. Muito boa bom. noite, todo mundo que está entrando aí, Silvio Romero. Olha, eu vou desligar noite, agora para a gente conversar. Felipe, eu não sei, Ricardo Vasco presente, rapaz, é um privilégio. Olha, para Ricardo entrar aqui, meu, pense, muito obrigado, cara. Ele veio por sua casa, Felipe. Cara, uma das primeiras pessoas que entraram aqui, eu quero confirmar se é ela mesma, foi Lula Arraes. Veja bem. Se for a pessoa que eu estou pensando, você está com um peso muito grande, né? Opa, que bom. Se for a pessoa que eu estou pensando, que é o filho do ex-governador de Pernambuco, Dr. Miguel Arraes Alencar, né? Lula Arraes, a gente conseguiu manter um contato via WhatsApp através do Dr. Raul Manhães de Castro, que é primo, é um grande cientista também, mas é só como referência para você que é historiador, e para todo mundo que está aí, Dr. Raul é primo do grande cientista pernambucano Josué de Castro, né? E daqui a pouquinho ele vai entrar aqui, porque eu fiz o convite para ele, eu disse, olha, hoje você não pode perder, e ele quando entra, ele sai mandando convite para um monte de gente, mandando aviãozinhos. Então, minha gente, olha, eu peço a vocês todos que já entraram aqui, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para o nosso convidado, apresentá-lo e tudo, mas neste primeiro momento eu peço isso para todos os convidados. Além de apertarem o coraçãozinho, que é uma forma de dizer para o Instagram, né? Para o algoritmo do Instagram, que esse momento é especial, né? Para dar visibilidade. Esse aviãozinho que tem aí do lado direito, aí, ó, no celular de vocês aproveitem e convidem os seus seguidores. Mas quando os seguidores entrarem aqui, não esqueçam de fazerem uma saudação, de dizer, olha, sejam bem-vindos à sala, a este ambiente. É um debate muito importante sobre um tema fundamental da história política brasileira. Hoje, 31 de março de 2021. Né? Quero também alertar os amigos que a metodologia nossa vai ser a seguinte. A gente vai fazer aqui uma breve apresentação do professor, do convidado, o teste de áudio e luz já está garantido. Na primeira metade, a partir das 19h30, a gente dá uma paradinha para fazer alguns comunicados. Sejam todos bem-vindos. No final da live, eu vou sortear 2 livros
desse daqui, Felipe, olha só. 2. Muito legal. Uma dedicatória especial aqui ao amigo, à amiga do Mania de History. Dedicatória especial do cientista político Túlio Velho Barreto, da Fundage, da Fundação Joaquim Nabuco, que é um dos caras mais respeitados deste país nessa área. Olha a obra-prima que ele escreveu junto com Laurindo Ferreira, do Sistema Jornal do Comércio. Na Trilha do Golpe, 1964, revisitado. Uma obra fundamental. Depois eu falo um pouco mais sobre ela. Mas, meus queridos, minhas queridas, meus amigos, minhas amigas, sejam, mais uma vez, muito bem-vindos. Nós temos a honra de receber aqui o professor, o mestre em História, um cara que eu conheço há um certo tempo, mas ele tem uma agenda muito difícil. Muito difícil. Eu já venho tentando trazê-lo para cá e ele sempre ali, ó, com aquelas limitações, é natural, né? O cara trabalhando, né, com muitos compromissos. Mas, assim, é uma honra receber aqui no Mania de History, exatamente nesta data. Eu acho que essa demora foi justamente para coincidir, trazer aqui para nós o grande amigo, mestre Felipe Carvalho, comentando um filme que é uma obra-prima com base num livro fantástico, que é o livro de Frei Beto, o livro intitulado Batismo de Sangue. Então, o filme que ele vai comentar é baseado nesta grande obra literária, né? De um frade dominicano super importante, e aí durante a live vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre a história de Frei Beto, Frei Tito e tantas outras personalidades. Então, antes de passar a palavra agora, de uma vez, para o grande mestre Felipe, eu peço a todo mundo aqui, que manda aí um aviãozinho. Eu vou também fazer isso. Quando ele tomar a palavra, eu vou pegar o meu celular aqui e vou fazer isso também. Vou mandar um monte de aviões, convidando as pessoas, e apertem um coraçãozinho aí para a gente dar visibilidade a esta live fantástica. Mônica Ferreira, muito obrigado pela presença. Tani, valeu. Agora, Felipe, muito obrigado, meu irmão, pela tua presença aqui. Uma saudação inicial, uma honra, viu? Uma honra recebê-lo aqui. Bom, a honra é toda minha. Boa noite, né? Todos presentes. Só, Luiz Carlos, tu confirma se o meu áudio aqui tá legal, se tá dando para me ouvir bem, se tá tudo certinho. Para mim tá perfeito. Eu espero que para os nossos internautas aí também esteja, mas para mim tá ótimo, cara. Certo. Então, primeiro, agradecer a você, Luiz Carlos, pelo convite, né? De fato, já faz um tempo, né, que o Luiz Carlos vinha me convidando para fazer umas coisas e tal, mas aí nessa loucura, né, que a gente tá, nessa distopia, né, que estamos vivendo, estou chamando sempre esse contexto atual de uma distopia, né, algo que a gente via nos livros, né, e de repente estamos vivenciando uma distopia, né. Mas aí a demora, digamos, ela veio a calhar, né, porque caiu nesse dia 31 de março. Né? A gente vai começar a comentar, agradecer ao Luiz Carlos, né? E agradecer a todos e todos que estão presentes aqui nessa live, né? A todas e todos que divulgaram, né? Euforicamente, ansiosamente para assistir, né? Agradecer com um carinho muito especial a todas as minhas alunas e meus alunos que estão aqui presentes, né? Acho que quando bateu 7 horas, 19 horas em ponto, já tinha uma galerinha falando comigo já, 7 horas, já não começou ainda e tal. Então agradecer, né? Todos os alunos e alunos presentes e ex, se bem que não tem ex, aluno e aluna, né? Aluno é aluno, vai ser aluno sempre, né? No sentido mais positivo possível, né? Do companheirismo, né? Agradecer também ao pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, nosso querido IFPE, do Campus Afogados da Ingazeira, né, que também se engajou, né, por essa live, divulgando, inclusive, nas mídias oficiais, né, da instituição. Então, carinho muito especial pelo IFPE, né, e agradecer a eles também por essa divulgação. Enfim, no geral, agradecer a todos pela presença e pela atenção, para a gente fazer uma análise hoje, né? Uma análise, uma discussão de uma temática, não é só um filme, né?
não é só um filme, seria muito... não teria condição da gente fazer uma análise puramente desse filme, né? Já que ela cai num dia, né? Tão enigmático, por assim dizer, como esse de hoje, no dia 31 de março, e num contexto, né, tão complicado como esse em que estamos vivendo, né? Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, né? Num primeiro momento, eu vou fazer uma abordagem para vocês sobre a pré-produção do filme, né? O que foi o filme Batismo de Sangue, né? Como ele foi gestado, de onde nasceu essa ideia, né? De se produzir um filme, um título tão forte quanto o filme, né? O Batismo de Sangue. Em seguida, eu vou fazer a abordagem da produção do filme em si, né? Das ideias centrais do filme, né? Quem não assistiu, infelizmente, vai ter que rolar esse spoiler, né? Não tem para onde correr. Mas quem não teve a oportunidade de assistir o filme, assistam, né? Assistam, que é um filme muito importante, né? Do cinema brasileiro, né? E, consequentemente, para a historiografia brasileira também, né? E, obviamente, à medida em que for fazendo essa abordagem sobre o filme, né? Fazer umas considerações sobre o nosso tempo presente, né? E sobre a emergência, né? De se debater esse 31 de março, né? Que marca, né? Um dia tão triste, né? Na verdade, o início, né? A abertura, né? De uma página tão triste, terrível, né? Talvez seja a palavra que também se adeque bem, né? Da história do nosso país. Esse dia 31 de março, né? Então vamos fazer primeiro, nessa análise inicial do filme, e depois a gente vai contextualizando, ok? Então vamos lá, né? Então, o ano de lançamento do filme, né? Batismo de Sangue, foi em 2007, especificamente em 20 de abril de 2007. Porque é homônimo à obra do Frei Beto, né? Que é um religioso, né? Frei dominicano, religioso e intelectual importantíssimo, né? da história do Brasil, né? Então o Frei Beto, ele tinha esse livro, né? Batismo de Sangue, que trata justamente desse capítulo da história da ditadura militar brasileira, né? Que é a luta e a resistência dos frades dominicanos, né? Talvez seja algo que não seja tão comentado e poucas pessoas sabem, é que determinados setores da Igreja Católica, né, principalmente os setores ligados à teologia da libertação, né, que é aquele setor da Igreja que faz, falando num linguajar mais simples, a opção pelos pobres. Então, esse setor da Igreja foi duramente reprimido para quem conhece, sabe muito bem. A tua imagem, para mim, deu uma travada. Não sei se para as pessoas do outro lado está assim. Eu estou utilizando 4G. Não sei qual é a sua operadora aí, mas eu prefiro ficar com o 4G mesmo, com a operadora. Sempre que eu faço live com a internet de casa aqui, dá problema. Então, se você puder fazer isso, eu não sei. Alternar, né? Eu estou usando o Wi-Fi mesmo. E, tipo, tá legal aqui a conexão. Como é que tá? Ainda tá ruim a imagem? Então, para mim deu uma partida, mas vamos lá. As pessoas do outro lado podem confirmar se tá legal para elas. Pode ser que tenha sido a minha internet. Mas vamos continuar. Para mim, melhorou. Tá tranquilo. Tá cortando o som e travando a imagem. A Mônica Carvalho falou. A tua operadora é a Claro? Claro. Pronto. A minha aqui onde eu moro, o sinal é muito bom e geralmente nunca dá problema. Então, se você puder ficar só com o 4G, eu acho que vai estabilizar melhor. Melhorou. A Adriana está dizendo que melhorou. Então, vamos lá. Vamos seguir. Tá travando, segundo o professor Raul. De fato. É melhor você tirar o Wi-Fi e ficar só com a operadora.
Minha gente, nós estamos tendo um pequeno problema técnico, mas é super normal, tá? Eu quero agradecer aqui a presença de todos nessa conversa espetacular com o professor, mestre em História, Felipe Carvalho, com base no filme, comentando o filme Batismo de Sangue. Isso. Quem entrou agora, aproveitem enquanto ele está tomando um copo de água aí, um golezinho de água e atualizando a internet dele. Aproveitem, mandem um aviãozinho aí para as pessoas, para os seguidores de vocês e façam uma saudação para quando essas pessoas entrarem aqui no nosso ambiente. Então, agora vamos lá. Para mim está ótimo, cara. Vamos embora. Vê se melhorou agora. Melhorou? Perfeito, perfeito. Tá mesmo? E tá ótimo. Para vocês aí que estão na live, tá melhor? Deixa eu ver uma galerinha aí confirmar se tá legal, se tá travando enquanto eu falo. Melhorou, pronto. Vamos lá. Vamos embora. Então, a parte que eu falava sobre o livro do Frei Beto, né, que é homônimo ao filme, né, o nome do filme, Batismo de Sangue, ele foi inspirado, na verdade é uma adaptação, né, do livro do Frei Beto, né, que é um frei dominicano, né. E tanto o livro quanto o filme, né, ele trata desse contexto, né, de determinados setores, determinado setor da Igreja Católica, né, progressista, por assim dizer, né, ligados à teologia da libertação, que foram perseguidos, torturados, né, e assassinados, né, pela ditadura militar, né, por fazer essa opção pelos pobres. Enfim, esse é o contexto lá do livro do Frei Beto, né? Antes da interrupção era isso que eu estava falando, né? E, para surpresa de alguns, né? Não tanto para mim, só para quem me conhece de maneira mais próxima, sabe disso, com a conivência, né, de determinados setores da própria igreja, digamos assim, do alto escalão da igreja, né? Que passaram pano, né, para tudo isso que estava acontecendo, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser dito, né? Esses erros, eles precisam ser assumidos e colocados em pauta, né? Então, o contexto geral é esse, né? E aí o lançamento, né, 20 de abril de 2007, o diretor, produtor e roteirista, né, é o Elvésio Raton, né? Que é o mesmo diretor do Menino Maluquinho, né? Só para citar outra produção dele. Assim, nada a ver com Batismo de Sangue, mas é uma produção muito conhecida, né? Ele também é o produtor do Menino Maluquinho. Então, é o Elvésio Raton, né, que viveu esse contexto também da ditadura militar, né? Foi preso, foi perseguido, foi exilado, tal. Então, é um cara que ele viveu, né, esse contexto, né? E o filme, a adaptação aí do livro do Frei Beto, venceu vários prêmios, do Prêmio Jabuti, inclusive, o filme, né, ele venceu o Prêmio Jabuti, o Prêmio de Melhor Diretor e Melhor Fotografia pelo Festival de Brasília. E aí, assim, só um pouco da história do nascimento desse filme, ele nasce meio que de uma provocação, né? Porque o Frei Beto, ele manda um livro, né, Batismo de Sangue, de presente para o produtor, né, o Elvésio, né? E manda o livro de presente, né, com uma dedicatória provocadora, né? Sobre essa questão da história do nosso país, né, de tudo aquilo que a gente estava vivendo. O ano era 2007, né? Então, você imagina que nós vivíamos um governo, era o início do segundo governo Lula, né? Vivíamos um governo popular, né? E, mesmo assim, ainda era tabu. Como continuou a ser tabu a abertura dos arquivos, né, sobre a ditadura militar aqui no Brasil, porque as Forças Armadas, elas não abrem os arquivos, é importante frisar isso, né? Então, muita da produção acadêmica, e é muita coisa, né, é muito com o arquivo de fora. Então, por exemplo, arquivos do Pentágono, né, o Pentágono abriu os arquivos, né, Então, hoje, de repente, a gente sabe o que fizeram com, por exemplo, o deputado Rubens Paiva, detalhadamente, por conta desses arquivos que foram abertos lá no Pentágono, né, em Washington. Porque tudo que acontecia aqui, né, os militares, né, como bons capachos, mandavam todo o relatório para lá. Então, quem era morto, quem era torturado, né, de que forma era torturado, né. E esse deputado, Rubens Paiva, né,
Foi o cara que, tipo, tava em casa, né, jantando com a família, a polícia bateu lá, delegacia, depoimento. Isso até hoje, né? O cara sumiu, não tem nada, corpo, nada, sumiu, desapareceu, né? Não cabe para essa live, mas depois, em outro momento, seria essa abordagem dessas práticas, né, nefastas aí dos militares. Né? Foi o caso também do Felipe Santa Cruz, né? Sim. Do pai do Felipe Santa Cruz, do pai, né? O atual presidente da OAB Nacional. O filho da famosíssima, né, estilista, a Zuzu Angel, né? O Stuart Angel, né? Que sofreu uma das piores torturas do período, né? Vieram encontrar alguns restos mortais dele agora há pouco, né? Justamente por conta, né, desses arquivos que a gente encontra fora, né? Então, nenhum governo brasileiro, é preciso dizer isso, né? Nenhum governo brasileiro, de nenhuma natureza, né, ideológica, da direita ou da esquerda, teve coragem de peitar, né, os militares, né? Não digo peitar, mas fazer um acordo, uma negociação para a abertura desses arquivos, né? E eles, óbvio, com a razão deles, eles não abrem esses arquivos, né? E eles sabem muito bem por que não abrem, né? Sabem muito bem por que não abrem. Então, é um tema muito delicado da história do Brasil como um todo, né? Então, vamos falar um pouco do enredo do filme, né? O Batismo de Sangue, que tem esse nome tão forte. Bom, o filme ele começa com a cena bem enigmática, né? Que é o suicídio do Frei Tito de Alencar, né? Que era um frade dominicano também, e que o filme começa com a cena de suicídio dele, né? E aí é como se cearense, né? Estudava filosofia na USP, né? Na Universidade de São Paulo. O filme ele gira em torno da história desses frades dominicanos, né? Frei Fernando, Frei Ivo, Frei Beto, Frei Tito e o Frei Osvaldo, né? Eram 5 os religiosos, né? E o Frei Tito, né, sofre torturas terríveis, né? Mas ele consegue ser libertado, né, a partir de ações de resistência, né, contra o regime, e ele vai para o exílio na França. Só que uma coisa é você se libertar, né? Eu não tenho nem, como é que eu vou dizer, lugar de fala para isso, sabe? Porque eu acho que é uma pessoa que passou sob uma tortura, eu acho que só ela tem um lugar de fala, né? É tipo uma pessoa que vivenciou racismo, né? Vivenciou homofobia ou qualquer tipo de porcaria dessa. Só a pessoa que tem um lugar de fala. Mas mesmo assim eu vou tentar falar um pouco, né? A pessoa que vivencia a prática de tortura, eu acredito que uma coisa é você se libertar fisicamente do torturador, né? Se livrar fisicamente do carrasco. Outra coisa é se libertar psicologicamente. E no caso do Frei Tito, ele não conseguiu, né, se libertar dos seus torturadores, né? Mesmo na França, no exílio, mas ele não conseguiu, né? O que o levou ao suicídio, né? Então, um dos grandes questionamentos do filme, por exemplo, quando você for assistir o filme ele não vai te dizer isso, sou eu que estou dizendo agora. Mas um dos grandes questionamentos do filme talvez seria: o que é que levaria um jovem de 29 anos de idade, inteligentíssimo, né, com toda uma vida pela frente, já no exílio, na França, a cometer suicídio, né? Então o filme ele já lança uma primeira reflexão sobre a questão do suicídio, né? E em termos de produção, é bem interessante porque quando você assistir o filme, você vai perceber que a escala de cores do filme ela é reduzida. Ela é reduzida justamente para trazer aquela atmosfera sombria mesmo, né, do período, né? Inclusive até quando a gente dá uma olhada um pouco na história da arquitetura, você vai perceber que a arquitetura durante o regime militar, ela também atende
sabe? Esse expoente sombrio, aquela coisa fria, dura, engessada, né? Aquela coisa muito cinzenta, né? Então, na história da arquitetura, a gente vê um pouco disso também. E aí a escala de cores do filme ela é reduzida drasticamente, mesmo as filmagens aqui no Brasil. E é como se no decorrer do filme essa escala de cores ela fosse diminuindo mais ainda. Então o filme vai ficando aquela coisa bem densa, sabe? Bem pesada, bem sombria, principalmente a parte que é filmada na Europa, né? Na França. Outra coisa interessante é que assim, boa parte do filme, né, do enredo do filme, é passado em São Paulo, né? Que é onde ficava, onde os dominicanos eles ficavam, né? Fala a questão do Congresso da ONU, tudo é em São Paulo, né? Mas a gravação do filme não foi em São Paulo. Porque é muito complicado, né? Você tentar reproduzir um filme de época. Vou comentar um pouco daqui a pouco sobre a pesquisa em relação ao filme, né? É complicado você reproduzir um filme de época numa cidade como São Paulo. Uma cidade que mudou e muda, né? De maneira muito drástica, de maneira muito rápida, né? Então, as ruas onde aconteceram, né, os eventos, óbvio que elas não estariam mais a mesma, né? Aí é onde vem a questão da pesquisa sobre o filme, né? E o Helvécio, né, com toda a sua equipe, de maneira muito inteligente, foi que eles perceberam, né, a partir de um estudo que eles fizeram, é que a cidade de Belo Horizonte, ela tinha uma arquitetura que se assemelhava muito em termos de simetria, de ruas, casas, prédios, se assemelhava muito a São Paulo, da década de 60 e início dos anos 70. Então o filme, boa parte, foi rodado lá, em ruas de Belo Horizonte, e não em São Paulo. E de fato, né, há uma semelhança muito grande. E como é que eles descobriram isso, né? Não à toa, o filme ele ganhou um prêmio de melhor fotografia, porque houve uma pesquisa muito profunda, né, na área de fotografia para fazer esse filme, né? E aí uma dificuldade de você pesquisar em fotografias dessa época é que as fotografias eram em preto e branco, né? Uhum. Então aí vem toda uma pesquisa em arquivos, pesquisa em museus, né, para descobrir os mínimos detalhes em relação à cor, né? Por exemplo, qual era a cor das peruas que era utilizada lá pela polícia, né? Da farda, do capacete, enfim, das ruas, toda uma pesquisa minuciosa, né, para se fazer esse filme, né? É um filme que eu conheço já há um tempo, né? Trabalho há algum tempo já com os alunos, né? É um filme muito forte, muito impactante, principalmente no que diz respeito às cenas de tortura, que é outro foco do filme, né? Eu gosto de dizer que o filme ele tem basicamente 3 focos. A trajetória trágica do Frei Tito de Alencar, né? Essa trajetória dos dominicanos, né? Dos frades dominicanos que foram presos e torturados, né, pelos militares. Essa é uma segunda perspectiva do filme. E a terceira é a tortura. Eu também tomei contato com entrevistas dos atores, né, que tiveram uma atuação excepcional, né? Quem assistiu o filme, quem assistir, a atuação do Caio Blá, assim, é uma coisa... Fiquei super admirado, talentosíssimo, né? Todos. Na verdade, você encenar a cena de uma tortura, né? Você está sendo torturado, você encenar a dor, né? É algo que, sinceramente, difícil. E uma das entrevistas que eu vi do Caio Blá, né, ele dizia que entre um momento de gravação e outro, ele disse que estava aqui normal, do nada, ele disse que tinha acessos de choro, né? E não sabia bem explicar o que era que estava acontecendo, né? Então, é muito marcante, né? É uma coisa muito forte, né? E os próprios autores, né? Depois atores, na verdade, depois de participarem desse filme, eles falam, né? Tipo, poxa, é um filme realmente que transforma a consciência política, né,
de um indivíduo, dependendo da situação, da condição dele, né? Porque é impossível, humanamente, né? Não estou falando politicamente, eu não estou falando ideologicamente, eu estou falando humanamente, como ser humano, é impossível você não tomar contato com um filme que não é um filme de natureza, como eu vou dizer assim, romantizada. Mas é um filme pautado, né, numa configuração histórica que ainda é muito atual. Então é humanamente impossível uma pessoa, no mínimo, não se sensibilizar com isso, né, e não ser contra. Ainda hoje, à tarde, né, olhando as coisas no WhatsApp, eu vi uma movimentação, um movimento, ainda bem que pelo menos de poucas pessoas, né, em Porto Alegre, né, as pessoas comemorando o 31 de março, né, comemorando a intervenção, o golpe de 64 e tal. Eu digo, meu Deus do céu, isso é um bando de doentes. Um bando de doentes, né? Assim, uma pessoa que precisa de tratamento, né? Porque, assim, uma pessoa que sai de sua casa para ir para um protesto, erguer uma faixa pedindo intervenção militar, pedindo uma ditadura, de duas, né? Ou ele é doido, tem problemas mentais seríssimos, né? Ou tá senil. Né? Na melhor das hipóteses, eu vou atribuir a senilidade, né? Tá caduco, né? E caberia uma terceira possibilidade, ou é mau caráter mesmo. Mau caráter. Infelizmente, assim, não tem outro termo pra gente utilizar. É mau caratismo mesmo, né? Mas voltando ao contexto do filme, como eu disse, é impossível a gente discutir o filme, né, sem estabelecer essas pontes, né, dado o contexto do filme, né? Então, a trajetória do Frei Tito, né, que eu já comentei, sofre torturas terríveis, vai para o exílio, né, mas infelizmente as circunstâncias o levam ao suicídio, né, ele não consegue, né, livrar-se dos torturadores, então ele via torturador em todo lugar na França, o cara ia a um café na França, então ele achava que estava sendo perseguido, né? Enfim, era uma loucura, né? Principalmente, né, uma figura que ela é retratada no filme e que ficou muito conhecida, né, como assim, o terror da época da tortura, né, da época da ditadura militar, que foi o delegado Fleury, né? Acho que é Paulo Sérgio Paranhos Fleury, né? Que foi interpretado no filme pelo Cássio Gabos Mendes, né? Exatamente. Que fez uma interpretação primorosa, né? Segundo a entrevista dos próprios dominicanos, né? Eu tive acesso a uma entrevista deles, eles já bem idosos, na época de lançamento do filme, né? Onde eles falaram o quanto eles ficaram surpresos com o realismo da interpretação do Cássio, né, com o delegado Fleury, né? Disseram que por um momento, assim, parecia realmente que eles estavam vendo o Fleury ali na frente deles, né? Que era, assim, digamos, um queridinho dos militares, porque era o cara que orquestrava a tortura. Era o cara que operacionalizava, né, toda a tortura, né, a mando dos generais militares. Então, assim, é o que escreveu o Frei Tito. Até recomendo a vocês darem uma pesquisada do memorial do Frei Tito, né? O Frei Tito, ele escreve uma carta, denúncia, né, quando ele vai para o exílio, onde ele inicia a carta dizendo o seguinte: o que aconteceu comigo não é exceção, é regra. Raríssimos foram os presos políticos que não sofreram torturas. Então, inclusive, essa carta do Frei Tito, se não me engano, acho que foi a primeira, ou uma das primeiras, a denunciar as práticas de tortura, né, do regime militar lá fora, né? E é muito contraditório, né, essa questão da igreja que o filme retrata, né, porque nós temos esse caso dos dominicanos que foram torturados, que é relatado no filme, né? Mas em compensação eu chego assim e digo para você, mas o alto escalão da igreja, né, o alto clero, apoiava
o regime, né? Botava panos quentes, né? Mas aí é complicado eu falar isso porque eu lembro de nomes como Dom Helder Câmara, né? O grande Dom Helder Câmara, né? Conhecido na época como Padre Vermelho, aqui em Pernambuco. Dom né? Paulo Evaristo Arnes, também em São Paulo. Né? Dom Paulo Evaristo Arnes, eu ia falar sobre ele, inclusive dizer ao pessoal, dizer, olha, um livro que é importantíssimo na história do Brasil, tem até ele aqui fácil. O Brasil Nunca Mais. Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Eu tinha esse livro, mas com essa mania de fazer doações, eu passei por... Esse é raríssimo. Esse é raríssimo, né? Então, é um documento. O Dom Paulo é um documento. O Dom Paulo Evaristo Arnes era cardeal, né? De São Paulo, né? E o Dom Helder Câmara, né, era arcebispo de Recife e Olinda, né? E tinha um questionamento que eu acho interessantíssimo que o Dom Helder fazia, né? Ele dizia o seguinte: quando eu ajudo os pobres, me chamam de santo. Quando eu questiono o porquê são pobres, me chamam de comunista. E a gente não pode deixar de falar, né, que conceitos, categorias, né, como comunismo, socialismo, né, sofreram um processo de demonização nesse período. Né? Não podemos esquecer também do contexto da Guerra Fria, né, que vai corroborar tudo isso. Né? Assim, a gente não pode acreditar o golpe de 64 só aos militares. Os militares eles não estavam sozinhos nessa. Né? Não só o golpe que aconteceu aqui no militar, mas a gente tem que se solidarizar, né, com todos os nossos irmãos aqui latino-americanos, né, que vivenciaram ditaduras, né, a Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai. Então, todos esses países, né, vivenciaram ditaduras orquestradas pelo governo norte-americano. Isso é mais do que comprovado. Pesquisar sobre a Operação Condor, né? A Operação Condor, né? Inclusive, essa mesma documentação, lá dos Estados Unidos, né, do Pentágono, ela comprovou que no dia 31 de março, né, para o dia 1º, já tinha um navio norte-americano, né, no porto do Rio de Janeiro, armado até os dentes, esperando só uma resistência. E quem é que sabia dessa informação da época? O presidente deposto, o presidente João Goulart. Né? E na despedida do João Goulart com sua equipe, com seus assessores, ele deixa isso muito claro. Ele disse: se for para haver um derramamento de sangue, então eu não vou compactuar com isso, né? O Goulart sabia, né, que se tivesse qualquer tipo de resistência, né, do golpe que já estava em marcha, né, e um golpe que estava em marcha com o apoio da elite civil, com o apoio da Câmara, com o apoio do Senado, com o apoio do próprio Judiciário, né? Com o apoio dos setores médios urbanos, né? Da burguesia brasileira, dos industriais, dos latifundiários. Com o apoio dessas pessoas. A Volkswagen, cara, agora está indenizando pessoas, né? Que foram vítimas, trabalhadores naquela época, né? A Volkswagen fez um papel muito perverso nesse momento da história, né? Muito, muito, muito. E aí, voltando um pouco ao contexto do filme, falei a questão do Frei Tito, aí vem os dominicanos, né? Qual era o papel dos dominicanos, né, na resistência, né, contra a ditadura, né? Os dominicanos, eles eram parceiros, eles ajudavam a ANL, né, a Ação Libertadora, ALN, a Ação Libertadora Nacional. Né? Ajudavam tirando pessoas daqui do Brasil, atravessando elas pela fronteira, né, para saírem daqui. Esse era especificamente o papel do Frei Beto, né? Organizando o movimento estudantil, né? Esses freios dominicanos, eles eram intelectuais, né? Estudavam filosofia na USP e tal. E eles tinham esse papel de base de apoio, né? A LN lá, que era liderada pelo Carlos Marighella, né? Que foi assassinado numa emboscada pelos militares, né? Então, e é bem interessante quando você vai estudar esse papel dos dominicanos, né? Como essa teologia da libertação, né? Esse cristianismo que eu considero de fato o que é o cristianismo, né? Não o que vem sendo apregoado hoje,
mas essa ideia da escolha, né, pelos pobres, né, essa luta em favor dos oprimidos, né, e há uma associação direta disso com o Evangelho, né? Os dominicanos eram discípulos de São Tomás de Aquino, né? E uma das questões que eles colocam, deixam bem claras no filme, né, é que Tomás de Aquino, ele diz, olha, se esgotarem todos os recursos, né, contra a opressão, esgotando-se todos os recursos, é válido, traduzindo a luta armada, né, a força. E de fato foi o que aconteceu aqui no Brasil. Chegou a certa etapa, né, da resistência contra o regime, que não dava mais para estar resistindo fazendo protesto, né, fazendo reunião de movimento estudantil que nem se conseguia mais fazer porque a UNE entra na ilegalidade. Os militares, eles colocam os estudantes na ilegalidade. E quando você vai analisar os documentos desse livro aqui, do Brasil Nunca Mais, das torturas, a maioria eram estudantes. Né? Eram pessoas em torno aí de 17 aos 23, 24 anos de idade, em sua maioria, né? Homens, mulheres, né? Sem falar na tortura de crianças, né? Porque aconteceu isso também. Crianças sendo torturadas, mulheres grávidas sendo torturadas, né? Por isso que, assim, quando forem assistir o filme, quem não assistiu, prepara o espírito, assim, porque vocês vão ver cenas muito fortes, né? A parte da tortura é muito realística, é muito bem feito do filme, né? E, assim, eles retratam muito bem a cadeira do dragão, né? Que era uma cadeira onde a galera sentava para levar choque, né? O assento da cadeira, se eu não era de algum metal, acho que era alumínio, era forrada de alumínio, né? E as pessoas sentavam ali para levar os choques, né? Geralmente a cadeira era molhada também, para intensificar os choques, né? A prática de afogamento, onde introduziam uma mangueira, né? Tanto na boca como na narina, né? Os torturados. E, assim, a perversidade, né? Da tortura, além do pau de arara, né? O pessoal ficava pendurado lá para ser espancado, dentre outras coisas. A cadeira do lado do dragão, que é essa, e os choques, né? Especificamente uma maquinazinha que ficou conhecida na época como pimentinha, que eles iam girando uma manivela e quanto mais rápido eles giravam, mais aumentavam a intensidade da voltagem, né? E aí esses choques, né, geralmente eles colocavam os fios condutores, né, na orelha, porque aí era mais fácil, né, atingir o sistema nervoso central, orelha, ponta dos dedos, certo? Boca, dentro da boca, então eles pegavam o fio positivo e negativo, era dentro da boca, dava um choque dentro da boca, e nas partes genitais, né? No caso do homem, eles colocavam lá no pênis, no testículo, né? E das mulheres na vagina, enfim, introdução de animais. Eu confesso que eu tenho dificuldade, assim, chega um certo ponto da tortura, né? Que eu consigo até ler, mas de falar, de descrever é algo muito pesado, né? E o filme, Felipe, traz muito Felipe, eu isso. quero, não perca o raciocínio, mas eu quero só trazer um depoimento próximo a mim, né? Porque o meu compadre, o padrinho da minha filha, Ana Luísa, né? Já falecido, ele foi torturado durante o regime militar. Ele era sindicalista, né? Lutava por salários melhores, por democracia, essas coisas. Uhum. Morava ali em Paulista, e o relato que ele fez para a gente foi muito duro. Deram choques também elétricos nos testículos dele, e para ele entregar os comunistas, os outros comunistas e tal, uma das torturas aplicadas foi colocá-lo em cima de uma grade de ferro, né? E embaixo ele sentia chamas ardentes, né? Fogo, né? E o pessoal ameaçando jogar ele com os olhos vendados, cara, passando em cima dessa grade e lá embaixo fogo, né? Uma das ameaças era essa, ele passava e o pessoal dizia, você vai cair e vamos jogar você, etc. E tal. Esse foi um dos momentos mais terríveis
da vida dele. Então, você trazendo esses relatos aí, eu lembrei desse momento. Eu peço desculpas em trazer isso aqui, porque isso me toca muito também. Mas é porque tem gente, Felipe, que não acredita nisso, cara. Por incrível que pareça. Nós temos os negacionistas da história, né? Que não admitem isso. O poder do Estado, não é? Provocando isso nos próprios concidadãos, né? Nos patriotas, nos brasileiros, cara. É terrível. Mas eu passo a palavra de novo para você. Peço perdão pela interrupção. Eu não queria deixar de registrar isso. Vontade. Sim. E é desagradável, né? Principalmente pra gente, nós que somos professores de história, né? Quando a gente vai abordar esse tipo de coisa, sempre tem um negacionista, né? E, tipo, de alguns anos para cá, né? É que esse público, digamos assim, ele aumentou porque eles ganharam espaço. Eles ganharam vez e voz. Eu sempre digo ao pessoal, o pessoal quando começa a falar muito dessa questão do contexto atual, desse reacionário, dos reacionários, toda aquela coisa, né? De racismo, de misoginia e tal, eu digo, pessoal, olha, isso sempre aconteceu, isso sempre existiu. A diferença, sabe qual é a grande diferença? É que essas pessoas, o racista, o homofóbico, o misógino, sabe? O fascista, essa galera sempre esteve aqui, só que no armário. Porque não havia espaço, não havia ambiente político para que eles se manifestassem. Agora eles têm. Essa é a grande diferença. Agora eles têm lá uma pessoa que representa muito bem esses anseios deles, né? Então essa é a grande diferença. Tem muita novidade em termos de história do Brasil, mas a questão é ambiente político mesmo. E aí, Luiz Carlos, é isso que eu estava falando, né? Aí, a gente dando aula de história, vai falar sobre isso e tal, aí sempre tem um, né? Não, mas o golpe foi inevitável, né? Porque se não fosse isso, o Brasil iria entrar em um regime comunista, iria ter um golpe, João Goulart, né? Iria transformar o Brasil em um país comunista. Eu digo, vamos lá, certo? Eu quero um documento que comprove isso. Eu quero Você tem papel e caneta aí perto de você? Tenho. Tem? Então veja bem. A gente vai começar a partir de agora a sessão de perguntas do público. Eu vou abrir essa caixinha daqui. Quero deixar bem claro que no final desta live, reforçando. Não, deixa eu só concluir. Antes das perguntas, eu vou. Pois não, vá, conclua seu raciocínio. Porque aí a gente abre para as perguntas, aí fica mais tranquilo, né? E quando eu começo a falar, eu acabo me empolgando, aí vem muita informação, um gancho daqui, outro gancho lá. E eu perdi a hora também, cara. A gente combinou que era de 19h30. Eu me empolguei com 19h45, cara. E eu tô sintético hoje, mas estou bem sintético, né? E aí eu pergunto, eu digo, eu quero um documento. Eu lhe apresento em números aqui que comprovam o contrário. Agora eu quero um documento que isso acontecer. João Goulart era um trabalhista. João Goulart não era um comunista, não era um socialista. João Goulart era um presidente trabalhista. João Goulart era fazendeiro, né? O cara tinha terras no Rio Grande do Sul, no Uruguai. Né? João Goulart era um cara que vinha da tradição varguista. Mas a grande questão que eu quero pontuar também é que essa ideia de golpe, o golpe de 64, ele não foi gestado em 64. Esse golpe vinha sendo gestado desde Getúlio. Né? O golpe era para Getúlio. Getúlio cometeu suicídio. Tentaram derrubar Juscelino. Sabe disso? Juscelino quase não assume a presidência da República. Juscelino só assume a presidência da República por conta de militares legalistas que permitiram que ele assumisse. Mas iriam dar um golpe Juscelino. Né? Mas eu pego o Jânio Quadros, 7 meses à presidência da República. E o João Goulart, um cara que vinha da tradição varguista, que tinha sido ministro do Trabalho de Getúlio, o ministro do Trabalho que deu 100% de aumento no salário mínimo, a nossa elite mesquinha não iria aceitar esse cara. E aí, para fechar meu raciocínio, para a gente ir para as perguntas, a gente estava falando questão de tortura, né? O que eu fiquei assim, realmente, eu não fiquei abismado, né? Mas você sempre fica naquela, caramba,
é que essa questão da tortura aqui, ela não acontecia avulso. Não era aquela coisa, bota aqui no pau de arara, bota aqui na cadeira do dragão. No pau de arara tu faz isso, na cadeira do dragão tu faz isso, né? O afogamento tu faz isso, assim, né? Não era assim. Haviam treinamentos, centros de treinamentos aqui no Brasil para torturadores. Os presos políticos, eles relataram muito isso em seus testemunhos, né? E o treinamento eram com cobaias vivas, né? Com presos políticos, com estudantes. Então, assim, quando você para pensar a dinâmica da tortura, assim, isso foi financiado pelo Estado brasileiro. Tá? Isso saiu a tortura saiu do bolso do contribuinte. Né? A montar toda essa estrutura, até porque a tortura ela não acontecia em terreno baldio, ela não acontecia em lugar abandonado. As torturas só aconteciam em prédios oficiais das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Sempre acontecia em estabelecimentos oficiais das Forças Armadas. Tinha que ter a presença de um médico, não era para cuidar do torturado, né? Era para injetar a adrenalina do cara, para o cara não dormir, para continuar sendo torturado, enfim, para ver até onde o cara aguentava ser torturado. Então, assim, havia centros de treinamento para torturadores. Então, quando a gente vai analisar essa dinâmica da tortura, não era aquela questão, tipo, hoje tu vai fazer a tortura, tu faz assim, tu assim. Esse cara recebeu um treinamento, um curso de torturador, né? Eu lendo esqueci até agora, um escritor brasileiro, literatura, né? Que ele foi preso pelos militares, e na época, o relato dele, ele deixou claro isso, né? Ferreira Goulart. Quando Ferreira Goulart foi preso, casa, encapuzaram Ferreira Goulart, vamos. Ele disse, quando chegou lá no centro de tortura, ele disse que olhou a estrutura. Sabe? Vidro, a prova de som, uma estrutura montada. Ele disse, caramba, isso aqui não ocorre de maneira clandestina, não. Isso aqui é financiada pelo governo. Muito bem montada. Né? E eu vou parar um pouquinho, porque senão a gente passa a noite toda sobre isso. E eu peço desculpas às pessoas que estavam aguardando um break, uma paradinha de 19h30, que eu também fiquei assim, tão... Se eu estivesse numa sala de aula com o Felipe agora, eu acho que eu estaria na banca da frente, calado, vidrado, porque é um momento da história brasileira que nos choca, né, que nos marca profundamente, e que, de fato, Felipe, nos choca mais ainda em saber que tem gente que, por ignorância, ou por maldade, ou por canalice mesmo, pede que isso volte, né? É muita desumanidade, Eu vou trazer as perguntas aqui da caixinha. Geralmente eu faço um bloco de 3. Aí você anota, eu leio, você também vai poder ler do seu lado aí. Vamos ver o que tem por aqui pra gente. Vamos lá. Tem algumas pessoas aqui que colocaram o nome para o sorteio de livro no final, tá? Mas aí a primeira provocação, isso aí é lá no final da live. A primeira provocação é do professor Raul Manhães de Castro, que é professor emérito aqui da Universidade Federal, o que eu tinha dito para você que é primo de Josué de Castro, um dos primeiros, sim, né? Ele já estava fora do Brasil, foi impedido de voltar. 1964, golpe ou revolução? Anota aí, golpe ou revolução? As pessoas que não deixaram perguntas, ainda dá para deixar aí a sua provocação, a sua pergunta. Uma outra, Gilberto Freire ou Josué de Castro? Essa é outra pergunta? É outra. Gilberto Freire ou Josué de Castro? Deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Professor João Marcelo, o contexto de 64 é diferente do atual contexto? Eu vou aproveitar, dá para trazer mais uma, Felipe? Tem um conterrâneo seu aqui. Gilberto Freire ou Josué de Castro, foi a segunda. Isso. E a terceira foi qual? A terceira foi o contexto de 64, de João Marcelo, professor João Marcelo. O contexto de 64 é diferente do atual contexto? E tem uma pergunta de outro professor de História, Felipe também, lá de Tuparetama, que é mestre em História também.
Como desconstruir e afastar o fantasma do regime militar? Felipe Pedro Aragão, lá do Sertão do Pajeú. Então, eu te deixo com esses 4 questionamentos, essas 4 provocações. Como desconstruir... Só repete a última, como desconstruir... Como desconstruir o fantasma e afastar o fantasma, perdão. Como desconstruir e afastar o fantasma do regime militar. Parece que nos persegue indefinidamente, né? Pronto, vamos ver essas 3, né? E as pessoas que deixaram comentários aqui, esses comentários que vão subindo na tela, é muito difícil para a gente acompanhar, tá? Eu quero só deixar claro que eu não leio, não é por falta de respeito a vocês, não. É porque, primeiro, eu não posso ler e interromper o convidado, né? Então, eu tenho que esperar ele terminar e tem esse momento aqui de leitura das perguntas. É por isso que eu peço sempre, logo no comecinho da live, tem uma caixinha do lado direito aí. Tem gente também que nem sabe disso. Uma caixinha aí, ou um círculozinho que tem uma interrogação no seu Instagram. Você abre lá e deixa a sua perguntinha, o seu comentário, que eu abro aí para o professor Felipe comentar. Então, Felipe, vamos lá, meu querido. A palavra é tua. 1964, golpe ou revolução, né? Eu li uma frase hoje que eu achei bem interessante, né? De uma amiga minha, também professora de História do IFPE, onde ela escreveu o seguinte, né? Graças a nós, historiadores, né, que o que existiu foi golpe, e não revolução. O que é que ela quis dizer com isso, né? Graças a nós, historiadores, né? Não só historiadores, mas sociólogos, cientistas políticos, né? Até o pessoal da própria área do direito mesmo, que se debruça, né, sobre esse período, né? Graças a nós que estudamos, né, que pesquisamos, né, que reviramos arquivos, né? Aqui na UFPE mesmo, tem professores que são, assim, sumidades em pesquisar, por exemplo, a ditadura militar aqui na zona da Mata Sul, né? Professor doutor Antônio Torres Montenegro, professor fantástico, tive a honra de ser aluno dele na UFPE. E graças a essas nossas pesquisas e trabalho de escrita, de produção de conhecimento, né? Porque a gente trabalha com produção de conhecimento, que a gente fala em golpe, não revolução. De onde é que vem essa leitura do golpe de 64 como uma revolução, né? É a tentativa de construir um discurso, né? Esse é um discurso do lado das Forças Armadas, particularmente do Exército, né? De que o que eles fizeram foi uma revolução, né? Isso é uma construção discursiva deles, né? Como forma de legitimar o ato que aconteceu em 64, né? Mas quando você reúne todo o contexto, né? O Brasil ali estava sendo golpeado, né? Um presidente que foi eleito democraticamente, ele foi deposto. Ou seja, aí o que muitos falam, né? Você tem uma ideia, assim, você tinha Celso Furtado, né? Tava ali com João Goulart. Então, assim, o João Goulart, ele tinha uma equipe ministerial, assim, de ponta, né? E eu vi isso que eu vou acabar de reproduzir agora, tanto alguns ministros do João Goulart disseram isso, como o próprio e grande Leonel Brizola também disse, né? Que o golpe de 64 fez com que o Brasil perdesse uma oportunidade, sabe, assim, de bandeja, de se tornar realmente uma grande nação, mais justa, né, economicamente mais desenvolvida. O golpe de 64 freou isso em nome do imperialismo norte-americano. Em nome do imperialismo norte-americano, né? E as pessoas não conseguem entender isso, né? O que o golpe de 64 interrompeu foi o desenvolvimento do próprio Brasil, né? Tanto que quando a gente vai analisar os anos finais do golpe, né? O regime militar ele já está ali ruim das pernas, não é porque eles não queriam ficar no poder, não. É porque o país estava quebrado. O país estava quebrado, né? Os caras deixaram o Brasil com um nível de inflação crônica, né? As pessoas que viveram os anos 80, que eram adultos nos anos 80, não é possível que as pessoas não lembrem disso, né? Faltando produto nas prateleiras, né? Governo Sarney, a crise do desabastecimento,
E isso é resultado dessa política louca dos militares. O próprio ministro da Fazenda, foi ministro da Fazenda dos militares, né? Ele fala isso em várias entrevistas, que desastroso, né, a política dos militares no campo econômico. E tudo que foi construído, aquelas obras, né, faraônicas, Itaipu, né, que eles ficam se regozijando por terem feito, né, foi ao custo de uma inflação incrível. Né? Aquilo era o desenvolvimento de um capital sem lastro. E quando a gente desenvolve um capital sem lastro, a tendência é a inflação a curto e médio prazo, não tem para onde correr. Então, assim, golpe de 64. Né? Tem outra pergunta aqui, que eu vou só misturar um pouquinho, é você pegar o contexto lá de Dilma Rousseff. O contexto lá de 2013 para 2014. E aí, impeachment ou golpe? Quer dizer, é uma construção historiográfica que está em curso. Mas, assim, a gente afirma o termo golpe, porque se a gente pegar como a coisa foi articulada ali, se você pegar a sentença, né, do impeachment de Dilma Rousseff, juridicamente ela é muito estranha. Né, porque é claro, a Constituição é clara, em caso de impeachment, né, você perde os direitos políticos. Você perde os direitos políticos. Dilma Rousseff não perdeu os direitos políticos. Por que Cargas d'Água não perdeu os direitos políticos? Já que a Constituição era clara. Então, quer dizer, você está dizendo que ela está sendo impedida por esse crime que, em tese, não existia? Então, por que ela não perde os direitos políticos? Esqueceram, foi? No mínimo, juridicamente duvidoso. Juridicamente duvidoso. Segunda pergunta. Gilberto Freire ou Josué de Castro? Eu não saquei bem a pergunta assim, em termos de contexto do filme. O que me deixa um pouco confuso, se é uma pergunta relacionada a posicionamento diante do regime, ou se é uma pergunta por uma questão, digamos assim, pessoal minha, em termos de autor. Isso me deixou um pouco confuso. Eu acho que o professor Raul quer saber o papel jogado por Gilberto Freire durante esse momento da história, diferentemente do cientista Josué de Castro. Né? Nesse sentido, Josué de Castro. Josué de Castro, né? Apesar de que, assim, o Gilberto Freire, ele é muito polêmico nesse sentido, por quê? O Gilberto Freire lança um livro dos mais importantes, né, da literatura, de uma forma geral, brasileira, que é Casa Grande Senzala, né? Um livro que foi divisor de águas, mas como eu sempre explico aos meus alunos, né, o título do livro é Casa Grande e Senzala, não é Senzala e Casa Grande. Então Gilberto Freire era um saudosista, era um conservador, era um homem que analisa a sociedade patriarcal do alpendre da Casa Grande. Ele é um saudosista, né? Então, assim, Gilberto Freire, ele é filho de uma época, né? Ele é filho de um determinado contexto e se coadunou, né? Com o regime durante muito tempo. Diferente do Josué de Castro, né? Porque no caso do Josué de Castro, tinha uma escrita muito crítica de denúncia, né? Isso é fantástico, né? A gente até falava sobre isso, comentou sobre isso hoje, né? A tese de Helder, né? A tese de doutorado de Helder sobre Josué de Castro, né? Então, assim, um cara como Josué de Castro, né? Jamais, assim, sabe, estaria ali com os militares. Você pegar no campo da música um cara como Chico Buarque, né? ou como Caetano, tá? Esses caras jamais eles estariam. É mais fácil botar Roberto Carlos, o amiguinho dos caras lá, mas o pessoal que escreve uma música como Cálice, né? Do Chico e do Gilberto Gil, interpretada lá fantasticamente pelo Milton Nascimento, que nunca iriam coadunar, né, com o regime, de forma alguma. Então, se fosse para responder dentro desse contexto, o Josué de Castro, assim, sem sombra de dúvida. Terceira pergunta. O contexto de 64 é diferente do contexto atual? Então, vou ter que me conter agora para responder isso, para não falar muito tempo, né? Mas é bem diferente.
é bem diferente, né? Tem não sei se chega a ser um ditado popular, mas as pessoas, até música, né? Música lá do Engenheiro do Havaí, né? História se repete e tal. O grande professor meu da UFPE, Antônio Paulo Rezende, né? E sempre citava isso, né? Disse, olha, a história se repete ou como farsa ou como tragédia, né? E a questão é que a história ela não se repete, né? O que existem são configurações históricas diferentes, né? Só que essa ideia do passado, ela ainda é muito presente, sabe? Mas o contexto histórico é totalmente diferente, né? Agora, algumas coisas ainda se fazem presentes, né? Porque o passado da ditadura militar, né, é um passado que é presente. E principalmente porque muitas pessoas que vivenciaram esse período estão aqui, convivem conosco, né? Então, uma coisa é a gente estar analisando isso em livros, né, em filmes, né, com essa percepção de tempo histórico passado. Agora, tu imagina o cara que estava nesse contexto, né? O cara que estava assistindo aula na Federal, o cara que estava assistindo aula na Católica e de repente entrava um agente do DOPS lá para assistir aula. Né? E isso acontecia. Então, é um passado que é presente, né? E o que existem são, assim, atualizações do passado no tempo presente. É tipo, a gente vai falar sobre coronelismo, por exemplo. Né? É um anacronismo eu chegar e dizer, existe coronelismo hoje. Não, não existe coronelismo hoje. Agora, existem práticas que se assemelham a práticas coronelistas dentro de uma outra configuração histórica. E aí, para fechar essa resposta, eu lembro muito de um autor italiano, né? Acho que é o Guido de Lampedusa, né? Ele é citado por Manuel Corrêa de Andrade, no livro A Terra e o Homem do Nordeste, onde ele diz assim, às vezes é necessário que as coisas mudem para que permaneçam as mesmas. Às vezes é necessário que as coisas mudem para que permaneçam as mesmas. Né? Então, assim, as coisas elas mudam, os contextos eles mudam, as configurações elas mudam, mas algumas coisas elas são atualizadas, né, para manter determinados interesses, determinados privilégios. E a outra pergunta desse bloco, como desconstruir o fantasma do regime militar? Uma coisa que eu sempre coloco em minhas aulas é o seguinte, sempre pergunto para o pessoal, o que é que vocês acham que leva uma pessoa a ir para um protesto, sair de sua casa e pedir intervenção militar? E aí eles começam com várias, né, elucubrações, né, vão desenvolvendo ideias, tal. Eu vou só ouvindo cada um deles, tal. E poucos deles, praticamente nenhum, chega a uma ideia que é central na história brasileira. Justiça. Talvez um dos grandes problemas aqui do Brasil seja a ausência de justiça. Porque o Brasil talvez seja o único país latino-americano que não fez justiça. Não sei se vocês têm noção disso que eu estou falando. O Brasil é o único país que não fez justiça frente aos seus torturadores e à sua ditadura militar. Na Argentina tinha ex-ditador não, porque ditador nem torturador é ex. Tinha ditador argentino, não me recordo o nome dele agora, no banco dos réus. O cara estava com mais de 80 anos, foi condenado e preso. Então, países como a Argentina, por exemplo, pegar o exemplo da Argentina ou do próprio Chile, passaram a sua história a limpo. Fizeram justiça. E aqui no Brasil não se fez justiça. Todos os torturadores... No Chile tem um museu, né? No Chile tem um museu para que ninguém mais esqueça desse passado terrível deles e os visitantes vejam o tamanho do sofrimento que foi para os chilenos lá com Augusto Pinochet. Aqui no Brasil, o nome de ditadores virou nome de escola. Em escada aí tem Escola Municipal Costa e Silva. Exatamente. Então, assim, pra você ter ideia, aqui no Brasil, torturadores confessos nunca sofreram nenhuma penalidade.
Nada. E aí você que está assistindo agora, a gente fica meio que inquieto. Como assim? Né? O cara é torturador, confesso. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê confesso. Né? E não cabelo nada para esses caras. Não. Tá, você vai, eu vou na Constituição e vejo lá na Constituição que o crime de tortura é um crime que não prescreve. Né? Crime de tortura é imprescritível. O que é que está aí? Uma lei chamada Lei da Anistia. Anistia significa perdão. Então é graças à Lei da Anistia, né? E ninguém nunca teve coragem de mexer nisso. A Constituição de 88 passou, né? Entra governo, sai governo, ninguém mexeu nisso. Né? E, infelizmente, nós estamos fadados a sermos um país que não vai fazer justiça. A gente vai ter que conviver com isso. E aí, olha o lombo aqui dos professores de história para aguentar isso. Né? As pessoas, né, sem nenhum embasamento documental, de fonte, nada, defendendo esse tipo de coisa, porque eu até entendo porque como é que funciona a cabeça dessa pessoa. Eu até tento dar uma de psiquiatra e entender como é que funciona a cabeça dessa pessoa. Né? Porque ela pensa, não. Aí, Ustre, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Não passou nada, teve aí. O Brasil teve 3 governos e meio aí populares, pós redemocratização, né? Nunca deu nada pro cara. Morreu incólume, com a ficha limpa. O cara pensa isso. Por que nenhum torturador foi preso? Me diga. Quer dizer, o Brasil não fez justiça. Então, a única forma da gente desconstruir e afastar esse fantasma do regime militar, uma das condições seria fazer justiça. Né? A outra é esclarecimento, em termos políticos, intelectuais mesmo, que a gente não tem. Essa foi a última pergunta do bloco. Isso. E aí, vamos trazer aqui mais um bloco. Vamos ver se tem aqui, né? Porque tem muita gente inscrita aqui para o sorteio do livro no final. Felipe, mais uma vez. Fui contemplado com a resposta. Obrigado. Maravilha, Felipe. Obrigado, meu querido, também pela sua cara. Obrigado pela pergunta. Adriana de Oliveira, aí do município de Escada. Diante do quadro atual, você vê a possibilidade de se repetir o golpe de 64? Anota aí. Vamos ver se tem mais alguma. Vamos ver. Deixa eu ver. É isso. É basicamente isso. Daqui a pouquinho, pessoal, Felipe vai comentar essa provocação. Eu gostaria de acrescentar uma pergunta minha, Felipe, que é em relação aos 318 mil óbitos por Covid-19, né? 318 mil famílias sofrendo a perda, a dor de uma pessoa. E por parte do governo federal, e eu gostaria que você avaliasse isso do ponto de vista institucional das Forças Armadas. Né? São 6 mil militares no governo. O ministro da Saúde que acabou de sair era um general da Ativa. Então, ele entregou, na saída dele, mais de 300 mil óbitos. Então, aí tem gente que diz, mas tinha que morrer mesmo, etc. e tal. Se vocês observarem aí o mapa da Covid no mundo, podem entrar à vontade, vocês vão ver que países mais pobres do que o Brasil, inclusive vários aqui vizinhos, souberam lidar com essa questão de forma muito mais eficiente e salvaram, pouparam muitas vidas. Então não tinha que morrer. A gente está indo, eu acredito, até meados do ano, para mais de 400 mil óbitos, porque né, o vírus está se mutando, são várias variantes surgindo aí por falta de um trabalho preventivo lá atrás. Né? Então eu gostaria que, do ponto de vista institucional, Felipe, você comentasse o que caberia, na sua opinião, como historiador, porque, veja bem, teve 64 sem punição. Você acabou de dizer que os argentinos puniram os ditadores de lá, os torturadores de lá. Né? O Chile não quer nem ouvir falar da família Pinochet e dos seus herdeiros. Né? Vários países, o Uruguai é um exemplo aqui fantástico também. Os nossos foram perdoados por conta dessa lei de anistia. Voltaram ao poder
com saudade, e falam isso abertamente. E deixaram, por descaso, por incompetência, por uma série de fatores, deixaram a saúde pública brasileira no chão. O Brasil é pária internacional. 186 países não querem receber brasileiros, independentemente da renda. Pode ser o dono do Bradesco, o dono do Itaú. 186 países do mundo não recebem brasileiros. Aí eu gostaria que você fizesse um comentário a respeito disso. Você acha que as Forças Armadas hoje, pelo fato de estarem no governo, comungarem, participarem ativamente desse governo, deveria ser responsabilizada pelo que está acontecendo? Por esse caos sanitário? Uhum. Sim. Vamos lá, né? Só um adendo aí à tua fala, assim, os militares eles não voltaram ao poder, eles nunca saíram do poder, né? Apenas isso é uma coisa que não observam, mas tipo, inclusive, quando a gente pega a redemocratização do Brasil, que eu sempre trabalho como uma coisa meio que, vou usar uma palavra meio forte aqui, mas ridícula, né, pela forma como foi feita, né? A gente volta à democracia e não volta, porque a gente volta com a eleição indireta. A gente volta sem povo. Aliás, como tudo que aconteceu aqui no Brasil foi sem povo, né? Independência, república, tudo foi sem povo, né? E com o objetivo claro de aliear o povo do processo, né? Então, com a redemocratização não foi diferente, né? O povo ali não significou nada, né? Quem escolheu lá foram os deputados. E, assim, uma das condições indiretas, talvez, foi assim, que esses militares, eles nunca saíram do poder. Eles sempre estiveram lá, né? Usando uma expressão um pouco chula, que um amigo meu me disse essa semana, ele fez o que os militares querem, sempre quiseram, né? Tá mamando. Daqui pra nessa live eu saio preso hoje. O que os militares querem é tá mamando, né? O problema é que com o atual governo eles pensavam que iam mamar mais e não estão mamando nada. Esse é o problema. Eu vi uma entrevista do ex-presidente Lula uma vez, onde ele questionava os militares, né? Ele disse, olha, eu tô querendo entender ainda sabe? Esse desejo dos militares pelo Bolsonaro, porque, assim, no meu governo os militares tiveram isso e isso, eu peguei as Forças Armadas quebradas, eu reaparelhei as Forças Armadas, né? Plano de cargos e carreiras, tudo, o que os militares quiseram, eles tiveram durante o meu governo. E agora, no governo do Bolsonaro, não estão tendo nada. Né? Então, assim, já respondendo um pouco da tua pergunta, tem um pouco de frustração, né, por parte de alguns militares desse governo, né? Porque talvez eles esperavam, né, que teriam um certo destaque, um certo controle, mas o que prevaleceu na gestão atual, na verdade, foi a chamada ala ideológica. Eles foram culpados na reforma da Previdência, né? E as pessoas comentam muito, inclusive o ministro da Defesa está sendo chamado agora no Congresso para depor sobre o superfaturamento da picanha. Eles estão tendo acesso a alguns privilégios, né? Como cerveja, carne de primeira. O bonequinho do Rambo, vocês viram? Você viu o bonequinho do Rambo? Não. Tem um bonequinho do Rambo também, do Exército, o bonequinho do Rambo, uma compra de aí, não sei quantos milhões de bonequinho de Rambo. É um fetiche muito grande, né? Assim, é fetiche isso, né? Mas, enfim. Aí, sim, voltando para esse contexto da atuação do governo, dos militares na pandemia, né? Eu não preciso dizer que foi desastroso, né? E, assim, a gente não esperava que fosse diferente, né? Porque, primeiro, o penúltimo, né, ministro da saúde era um cara que não tinha nada a ver com saúde. Não era da área de saúde, né? Que era o Pazuello, né? Então, é até difícil você responsabilizar um cara desse, responsabilizar em termos de competência. Porque incompetente ele já era. Incompetente ele já era, né? Assim como toda a equipe ministerial do presidente é uma equipe incompetente. Se fosse boa, se tivesse cara bom ali, eu diria, sem problema nenhum. Né? Como, por exemplo, o governo Fernando Henrique foi terrível na minha leitura, né?
para as instituições públicas, tudo. Mas os ministros do governo Fernando Henrique eram né, intelectuais de alto gabarito, era um pessoal que realmente manjava do negócio. Né? Mas na gestão do governo Bolsonaro, parece que fizeram assim. Qual é o pior para gerir isso aqui? O pior é esse. Tá para cá. Assim como ele foi eleito, né? Porque você tem lembrado do pleito de 2018, nós tínhamos N candidatos. E parece que o povo brasileiro surtou de fazer o seguinte, então vamos fazer o caminho contrário. Qual é o caminho contrário? Qual é o pior? De todos os que estão aqui, qual é o pior? O pior é esse aqui. Pronto, vamos botar esse aqui. E ele, quando chegou, fez a mesma coisa com a equipe ministerial. Quais são os piores aqui? Pronto, qual é o pior para o meio ambiente? Esse cara aqui, que até processo o crime ambiental tem. Pronto, eu quero esse aqui. Né? Para as relações exteriores, qual é o pior? O pior é esse aqui, que tem declaração nazista e tudo. Ah, esse aqui eu quero. Né? Qual é o pior para, sei lá, a ministra da Fazenda? É esse aqui, Paulo Guedes, né, que é outro chucro, né? É um cara que está com a cabeça há 30 anos atrás. Ainda estou sendo generoso, tá? A cabeça dele está num projeto econômico de 30 anos atrás. Certo? É o cara que, se ele sabe alguma coisa, é só dar dinheiro a banqueiro, mais nada. E nem banqueiro está tendo esse lucro todo com ele aqui. Né? Para começar a conversa, né? Banqueiro, só para ter um comparativo, o banqueiro aqui no Brasil lucrou muito mais durante os governos do PT, né? O governo do Lula. Lucraram muito mais, né? Então, assim, essa questão que tu coloca, Luiz Carlos, de assim, responsabilizar os militares, é delicada. É delicada, né? Porque, assim, as forças, os militares, né? Certos setores, assim, eles são os mesmos, né? Pensar da época de 64 e tal, eu vou te dizer que não. Né? Mudou muita coisa, apesar de ter muita coisa lá dentro ainda, mas, assim, os caras estão com as armas, né? Os caras estão com as armas. Então, e se a gente perceber, fazer uma análise histórica aqui no Brasil, perceba que a coisa, sempre quando esbarra nas Forças Armadas, o judiciário recua. Né? Por isso que em momentos terríveis e tristes da história do Brasil, eles tiveram um aval do judiciário, inicialmente. Né? Você pegar lá o Estado Novo com Vargas, estava lá o judiciário batizando. 64, a princípio, o judiciário estava lá também, cooptado pelo regime, né? Proibindo, evitando até que as pessoas falassem o termo tortura na hora do julgamento, do depoimento. Né? Então, assim, desse ponto de vista que eu analiso, é tensa. Deveria ser responsabilizado? Sim, deveriam ser responsabilizados. Estão pulando do barco agora, como um bando de rato? Estão fazendo isso. Né? Mas o que a gente não está percebendo, e estamos percebendo, é que, na verdade, o governo está sendo cooptado pelo Centrão. O governo está ficando na mão do Centrão. E eu não sei até que ponto ele vai ter habilidade para lidar com o Centrão. Né? Porque, por exemplo, Dilma Rousseff não teve essa habilidade para lidar com o Centrão. Né? Dado principalmente uma condição ética dela, né, irredutível. Então, tem até uma afirmação que ela dizia, né? Ela dizia, nem vou cometer suicídio, nem vou fugir e nem vou renunciar. Né? Fazendo uma referência histórica a outros presidentes do Brasil. Né? Ela dizia, nem vou me matar, nem vou fugir, nem vou renunciar. E enfrentou, né, tudo. Né? E hoje, comprovadamente, a inocência dela, né? Só que agora é tarde, né? Agora já era. Né? E teve a pergunta aí de Adriana, não sei se já tem outra aí no bloco, mas tem essa Adriana, se é possível uma repetição, uma reedição do golpe de 64. Olha, é uma pergunta bem delicada, mas eu vou responder a mesma coisa que eu dizia há tipo uns 2 anos atrás, 1 ano atrás. Eu diria o seguinte, eu dizia, olha, hoje não há possibilidade de um golpe nos modos que ocorreram em 64. Mas estas circunstâncias, elas podem ser construídas. Né? A crise econômica é uma delas, né? Que não vai melhorar. Não vai melhorar. O Brasil não vai melhorar.
Isso é uma coisa que eu venho dizendo. E isso é independente de pandemia, sabe? Tem países aí que o mundo passa, é uma pandemia, né? O mundo está passando por isso, né? Mas você vai ver que ainda esse ano, ainda em 2021, alguns países vão demonstrar números positivos em relação ao crescimento econômico. É o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que está com uma vacinação muito rápida mesmo. E, no caso do Brasil, não. Quando o Biden entra, as curvas de contaminação e mortes por Covid descem. Incrível, cara. E isso não é coincidência, né? Agora, na próxima semana, jovens poderão ter acesso à vacina. Jovens, pessoas com 30 anos. E aqui a gente está sem perspectiva. O Estado de Israel, que os bolsonaristas tanto endeusam, já vai lá em mais de 50% da população. Nunca entendo que eu sou o cara da área de história tal, há um tempo. Eu nunca consegui entender esse fetiche que a galera tem por Israel. Assim, não, é uma coisa que não tem explicação, não tem, né? Aí o cara bota, sei lá, o lema, né? Deus, pátria, sei lá, com essa porcaria. Aí bota a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira de Israel, em terceiro lugar a bandeira do Brasil. Eu nunca consegui entender. Aí você tem que assistir uma live com Silas Malafaia, se você tiver paciência. Vai entender cabeça de doido, né? É complicado. Mas, enfim, agora, ainda na tua pergunta, voltar para a de Adriana, em termos de responsabilização, o presidente da República Federativa do Brasil, né, Bolsonaro, ele deveria ser responsabilizado por um tribunal internacional. Não era nem só aqui pelo Brasil, não. Ele deveria ser responsabilizado por um tribunal internacional. E o termo não é outro, não. É genocídio. É genocídio. Ou, no mínimo, colaborador. Né? E ele já foi denunciado, genocídio. Né? Foi denunciado. Por quê? O Brasil recebeu ofertas, 70 milhões, eu acho, de dólares. Felipe, eu lhe peço perdão, são 8h24. Eu vou deixar você concluir o seu raciocínio à vontade. Inclusive, eu acho que deve ter uma outra pergunta aí para você. Por que é que eu tenho que fazer isso agora? Por conta do horário, e eu tenho que preparar para sorteio, colocar aqui nesses papéis os nomes das pessoas que podem receber hoje, podem ganhar hoje essas duas obras-primas aqui, esses dois livros fantásticos, Na Trilha do Golpe, 1964 Revisitado, organizadores Túlio Velho Barreto e Laurindo Ferreira. Se alguém da sua região, lá de Afogados da Engazeira, ganhar, eu deixo o livro com você, você entrega para a pessoa. Tudo bem? Eu juro que eu entrego. Então, deixa eu ver se tem... Pronto, segura um pouco aí o teu raciocínio, deixa eu ver se tem mais alguma provocação, alguma pergunta. Se não tiver, aí eu devolvo para você e vou apenas ficar aqui ocupado escrevendo o nome das pessoas que vão concorrer. Então, a gente pode fechar com essa pergunta do professor Raul. O que é ser comunista? Eu acho que ele faz essas perguntas que é para esclarecer isso para essa juventude que está aí. Inclusive, tem alguns jovens aí debatendo com o professor João Marcelo, eu estou acompanhando, e com certeza, pelo nível de intervenção de algumas pessoas aí, essas pessoas devem se basear muitas das suas informações pelo WhatsApp. E aproveite que vocês estão com um mestre em história aqui, um grande profissional, que tudo que ele fala é baseado em documentos. Isso é ciência. Aqui não é achismo, é ciência. Então, Felipe, fique à vontade. Você vai falar aí por uns 5 minutos. Fique à vontade. Eu vou ter que abrir a caixinha aqui para anotar o nome das pessoas aqui. Tá bom, meu querido? Vamos lá. Eu vou finalizar aqui a resposta que eu iniciei de Adriana sobre uma possível repetição de um golpe aqui. E, em seguida, eu vou responder essa sobre o que seria, né, ser comunista. Né? Bom, a repetição de um golpe, né, nos moldes em que a gente teve em 64, não. Mas lembre-se de uma coisa que eu falei hoje, aqui nessa noite, que é o seguinte, né? A história não se repete, mas existem atualizações. Né? E essa é uma categoria que é utilizada, né, quando a gente vai falar o que aconteceu com o governo de Dilma Rousseff, quando a gente vai usar o termo golpe. Né? É óbvio que não foi um golpe na acepção que se teve em 64, certo? Mas
A gente tem que parar e refletir, né? Como seria a reelaboração de um golpe, né? A cooptação do Estado brasileiro, de suas instituições, né? Já não seria isso um ensaio de um tipo de golpe, né? Porque a ideia hoje, né? A gente não tem mais Guerra Fria, né? Inclusive, essa informação é importante, né? Para as pessoas que têm fetiche com o comunismo, né? Você encontra aí uma galerinha que é assim, né? Porque o comunismo, tá, não sei o quê. Né? Quero dizer essas pessoas que a União Soviética ela não existe mais, tá? A Guerra Fria, ela acabou em 1991, certo? Só, assim, para deixar vocês esclarecidos com isso, tá? A Guerra Fria acabou. Então, como a Guerra Fria acabou, já respondendo aí a pergunta do professor, né? Essa discussão em termos capitalismo e comunismo, né? Numa acepção, digamos assim, tradicional da época da Guerra Fria, ela acabou. É uma discussão vazia, é uma discussão vaga, né? Então, essa ideia de que vai se, sei lá, teria um governo aqui no Brasil. Você pega o governo do PT aqui no Brasil mesmo, né? O que é que o governo do PT teve de comunismo e de socialismo aqui no Brasil? O PT fez um governo liberal no Brasil, minha gente. Olha o que o PT fez aqui no Brasil. Tem os econômicos aí, para vocês terem uma sacada. O PT fez um governo liberal, só que com uma diferença que foi fundamental, né? Umas pitadas de keynesianismo. Keynesianismo, né? Intervenção, né, do Estado na economia, redistribuição de renda, incluir a população no orçamento e tal. Mas, assim, de forma geral, a gente até comentou isso hoje, os bancos lucraram que foi uma maravilha, né? O setor do agro é pop, do agro é tech, do agro mata. Essa galera lucrou pra caramba também. Todo mundo tava bem, né? Então, assim, não tem nada de socialista, né? Não tem nada de comunista nisso, sabe? O que o PT fez aqui no Brasil, né? Já que a pergunta sobre a ideia de comunismo e tal, foi, né, um ensaio do que seria uma social-democracia, que é o que os países europeus fazem, né? Redistribuição de renda, minha gente, não é uma invenção brasileira, não, pelo amor de Deus, né? Isso ocorre em países europeus, né? A França se inspira no modelo do Bolsa Família aqui do Brasil. Você tem que ter conhecimento. Se você pega um país, por exemplo, como a Finlândia, né? Esses pequenos países europeus, né? Que tem o IDH lá em cima, tal. Esses países só têm isso, minha gente, porque eles têm programas de redistribuição de renda. Porque o PIB desses países é pequeno. Você está pensando que o PIB da Finlândia é alto, é? Minha gente, a Finlândia é desse tamanho. Não tem como a Finlândia ter um PIB alto, não. Mas tem uma renda per capita alta e o IDH alto. Milagre? Não tem milagre nisso. Não é ciência, minha gente. Social-democracia. Então, o ser comunista hoje, né, eu interpretaria, eu vou falar uma interpretação tal, seria lutar, né, por direitos, principalmente direitos, aqui eu falo direitos sociais, mas não só os sociais, né, mas com ênfase aos direitos sociais, lutar não só pelos direitos sociais existentes, né, mas pela ampliação desses direitos sociais, por justiça social. Né? Não esqueçam que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, é um dos pouquíssimos países do mundo onde não se cobra imposto sobre grandes fortunas. Um dos poucos países do mundo. Né? E quando eu digo isso, tal, o pessoal diz, mas se cobrar imposto sobre as grandes fortunas, as empresas irão evadirem tal e vai dar prejuízo. Beleza, por que isso não acontece nos Estados Unidos? Por que isso não acontece na Alemanha? Por que não acontece na França? Por que não acontece na Itália? Se você conseguir me responder isso, tudo bem. Não tem resposta. Essa é a grande questão. Né? Então, assim, é uma desigualdade estrutural que o Brasil tem. Então, o ser comunista hoje seria lutar por uma igualdade nesse sentido, sabe? É uma igualdade de oportunidades, que é o que, por exemplo, uma escola pública, uma universidade pública de qualidade, ela faz. Né? É oportunizar. É igualdade de oportunidades, é igualdade de acesso. Né? É fazer com que o aluno que esteja na escola pública
Por que o aluno que é da escola pública, porque ele vai ter um acesso à informação, ao conhecimento diferenciado do aluno que está no GGE, do aluno que está no Motivo, né? Só para citar aí dos colégios grandes conhecidos. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Quer dizer, as instituições privadas, elas vão permanecer, tal. Se você quiser ir para o GGE, se você quiser ir para o Motivo, beleza. Mas você tem que entender que tem aqui um Instituto Federal, né? O Instituto Federal, que é uma escola federal a nível médio, técnico, tecnológico e superior, mas você tem que entender que tem essa aqui, né? E que é no mesmo nível, ou até maior, né? Porque, com muito orgulho eu digo isso, no resultado desse Enem, agora não, do outro Enem, as 10 escolas com melhores resultados de Pernambuco, as 10 melhores escolas, tinha 3 campos do Instituto Federal. E um dos campos era o campus Afogados da Engazeira, no sertão do Pajeú. Né? As melhores notas do estado de Pernambuco. Campus Garanhuns, né? E o campus Recife. São escolas públicas. Então, o ser comunista seria isso, na minha interpretação. Né? Lutar, né, por uma igualdade de condições em uma sociedade tão desigual como a nossa. O problema é que a sociedade brasileira, principalmente as elites, né, elas são muito egoístas. Né? E a gente acaba, de certa forma, muitas pessoas acabam, de certa forma, reproduzindo, né, essa ideologia egoísta, né, e mesquinha das elites brasileiras, que não é de hoje. Né? Você observar o processo de industrialização no Brasil, atrasou muito. Por quê? Né? Por conta das elites agrárias que impediam o desenvolvimento industrial, né, por uma série de questões. Né? E isso aí o Brasil ficou no rabo da carga da industrialização. Olha, Felipe, a Leis Viana, até onde podemos considerar os limites da liberdade de expressão? Excelente pergunta. Os limites da liberdade de expressão são os limites, digamos assim, estabelecidos não só pela Constituição, certo? Mas os limites que a gente deve ter do chamado bom senso, né? Porque, por exemplo, a gente fala em liberdade de expressão, a Constituição assegura. Beleza. Mas racismo é crime, né? Injúria racial é crime. Na né? Alemanha, então, Alemanha, se fizer o símbolo nazista, vai preso. Então, e além de uma questão constitucional, tem a questão do bom senso, né? Então, como é que o cara vai abrir a boca e dizer, não, eu tenho o direito de ser racista? Não, você não tem direito de ser racista. O único direito que você tem nessa condição é de ser preso. Então tem a questão constitucional e tem a questão ética da coisa, né? Que é a questão do bom senso. Então eu tenho liberdade de expressão, certo? Mas eu tenho liberdade de expressão para quê? Para ser homofóbico? Para ser misógino, né? Para ser preconceituoso de qualquer forma? Para exercer preconceito de classe, preconceito contra pobre? Então a minha liberdade de expressão para isso? A minha liberdade de expressão é para ter um discurso anticientífico contra a vacina em meio a uma pandemia? Pelo amor de Deus, que uma pessoa que pensa esse negócio desse é um doente. No mínimo. Então, assim, os limites da liberdade de expressão, elas passam por um limite ético, né? Já pensou o que é isso? Teve um protesto agora há pouco, onde o pessoal estava batendo continência por uma caixa enorme de cloroquina, assim, uma fantasia, né, de uma caixa de cloroquina. Minha gente. E é esse tipo de discurso que fez com que o Brasil hoje estivesse no rabo da carga da vacinação. Porque o governo brasileiro rejeitou oferta. Tem ideia do que é isso? O governo brasileiro rejeitou oferta de vacina. A gente poderia estar com muito mais avançado. E outra coisa, minha gente, não se enganem. O Brasil sempre teve uma logística de vacinação muito boa. Desde o início do século XX que o Butantan já produz vacina. Isso não tem nada novo aqui, não. A logística de vacinação do Brasil é muito boa. O problema é a gestão, é a incompetência da gestão. Agora, se você me perguntar por que cargas d'água essas pessoas fazem isso, eu confesso, assim, eu não consigo mais, eu perdi a capacidade de explicar o que essas pessoas pensam. Querido Felipe, aproveitando, são 20 horas e 37 minutos aqui no meu relógio, 20 horas e 40.
eu quero aproveitar a presença das pessoas que estão aqui para convidar todo mundo, antes do sorteio desses 2 livros aqui, convidar todo mundo para uma live especial amanhã com o cientista Jones de Albuquerque. Você também está convidado, meu querido. O Dr. Jones de Albuquerque é da Universidade Federal Rural, trabalha em parceria com a UFPE, e ele faz parte desse grupo que faz o monitoramento das curvas da Covid-19 aqui em Pernambuco. Ele tem dados do mundo, tem dados do Brasil e, obviamente, em Pernambuco. A equipe da qual ele faz parte fornece dados para o governador do estado, né? São dados importantes para prefeituras, comerciantes, gestores de escola, enfim. A gente precisa saber como lidar com essas curvas que não param de crescer por falta de medidas como, por exemplo, o distanciamento social, que Felipe acabou de dizer que tem um certo líder político que incentiva o contrário. Ele incentiva a aproximação social e o não uso da máscara. Quer dizer, tem gente que está levando o país à bancarrota. Por isso que a nossa imagem lá fora está vexatória, vergonhosa. Impacto na economia, não estamos salvando nem vidas, nem trabalho. Está tudo se perdendo, tudo se perdendo. Então, Felipe, eu gostaria, antes de liberar você, que você proferisse aí algumas considerações finais, uma mensagem para essa juventude, especialmente, antes de sortear o livro aqui, especialmente para aquelas pessoas que querem revisar a história, que querem negar os fatos, que não querem acreditar nos livros, que não querem sequer acreditar na pandemia. Acredite. Tem gente que quer invadir o hospital por aí, desconfiando de que tem gente morrendo, desconfiando de que está faltando leitos nas UTIs. Então eu gostaria que você, enquanto historiador, fizesse uma consideração final e mandasse um recado para essa juventude que nos deram, né, essas pessoas todas, o prazer de nos acompanhar nessa noite. Felipe. A história, ela sempre parte de uma... Esse som é teu, Gustavo? Gustavo? Parei agora. Fechei ele agora. Estava bem alto, estava cobrindo a minha voz. A história, ela sempre parte de uma inquietação, de um incômodo, de uma pergunta do tempo presente, né? Então, todas as histórias são histórias do tempo presente. Então, a reflexão que eu peço que todos façam é que analisem e reflitam sobre o nosso tempo presente, que nós estamos vivenciando agora. O que é que nós ganhamos, né, com um flerte com o pensamento autoritário? Um flerte. Foi só um flerte. Tá? O que é que o Brasil ganhou de positivo? Em que o Brasil melhorou? Analisa. Reflete. Com o discurso anticientífico, antivacina, né? O que foi que nós ganhamos com isso? Então, para entender a história, né, é fundamental que a gente parta dessa inquietação do tempo presente. Né? Então, observe o nosso tempo presente. O que foi que melhorou? Né? O que nós estamos ganhando com isso? E especificamente sobre a questão do golpe de 64 e da ditadura militar no Brasil, procurem se informar, procurem ler, procurem estudar, procurem ter acesso a material de pessoas que têm competência para escrever, para falar sobre isso. Porque um historiador, um cientista político, um sociólogo, um antropólogo, né? Um jurista, sabe? Ele é uma pessoa que ele produz conhecimento. E, infelizmente, nas escolas hoje, não se trabalha, a maioria das escolas, não se trabalha esse lado, sabe, do conhecimento, da produção do conhecimento. As escolas se tornaram meras repetidoras de conhecimento, mas não de produção do conhecimento. O que é você se debruçar sobre as fontes, né, com um método a ser utilizado, a ser aplicado ali, porque ciência é isso, é teoria e método, ciência é teoria e método, sabe? E experimentação e prática. No nosso caso, é análise, cruzamento das fontes, das informações. Então, isso é um trabalho muito sério. Então, eu fico realmente triste quando o pessoal chega, aí pega, nada contra jornalistas, de forma alguma.
Alguns até escrevem obras muito boas. Mas, assim, um jornalista ele não é um historiador. Né? E tem um problema seríssimo sobre isso. E muitas pessoas chegam com um livro escrito por um jornalista, facinho de ler, né? O jornalista escreve bem, né? Tem um livro dizendo aquilo que de repente você gostaria, entre aspas, de ouvir, aquilo que fosse polêmico para você ouvir e tal, mas sem embasamento documental sério. Porque para ter embasamento documental, minha gente, necessariamente não é só você ter a fonte, não. Eu tô com a fonte aqui, com as fontes, né? Tô com jornais aqui da época da ditadura, tô com um processo da época. Tá, mas o que é que tu vai fazer com esse material? Qual o método de análise que tu vai utilizar? Né? Como é que tu vai cruzar essas fontes? E aí, como é que tu vai fazer? Essa é a grande questão. Né? Então, valorizem o trabalho da ciência. Né? Eu vou finalizar com a fala, quando começou esse contexto da pandemia, né? O biólogo Átila, né? Sempre esqueço o sobrenome dele, o Átila, mas Átila se tornou uma figura, Yamarino, se tornou uma figura proeminente, né? Nessa questão da pandemia, por ser um especialista em vírus, né? E quando começou, eu lembro de uma entrevista dele, acho que ele foi por Roda Viva, né? Porque ele já vinha alertando que ia dar errado, ele já vinha alertando, né? E aí ele foi por Roda Viva e algum imbecil do Roda Viva, porque nunca falta, né? Inclusive, né? Eles sempre estão aos montes lá, questionou. O Átila tinha falado o seguinte, né? Poxa, em meio a uma pandemia, o governo federal corta recursos, né? Para a ciência, corta recursos para pesquisa científica. Isso é um absurdo o governo fazer uma coisa dessa. Aí, alguém da banca do Roda Viva questiona ele. Não, mas esses recursos, né, relacionados à pesquisa foram retirados da área das ciências humanas. Né? O discurso do cara, tipo, mas não tem nada a ver, porque foi da área de ciências humanas. E aí o Átila disse, justamente por isso, é o que eu mais estou precisando agora, são das pesquisas na área das ciências humanas, porque eu preciso entender qual é a diferença de impacto desse vírus, por exemplo, num centro urbano, sei lá, em uma favela do Rio, numa favela em São Paulo. Então, como é que eu vou entender como é que vai ser o impacto, o desenvolvimento desse vírus dessa forma? Né? Eu preciso ter uma reflexão do ponto de vista, preciso ter uma reflexão, não, eu preciso ter um conhecimento histórico, né, com o que ocorreu em outros momentos, por exemplo, gripe espanhola, como é que a população reage, como é que se desenvolve em relação a esses contextos, né, de isolamento social. Eu preciso de um estudo na área de psicologia para entender o impacto do isolamento social, né, do aumento dos casos de depressão, de ansiedade, enfim. As ciências, elas trabalham em conjunto. Infelizmente, a escola no Brasil, por um pensamento preconceituoso, nos ensina de maneira diferente a separar as ciências. Inclusive, na própria grade, né, curricular, você vai olhar, você tem um monte de aula de matemática, você tem, sei lá, 2 aulas de história na carga horária, uma aula de filosofia, uma aula de sociologia. E mesmo assim, o indivíduo começa a ver sociologia e filosofia, às vezes no ensino médio. Passou muito tempo, cara. Era para ter começado a ver filosofia lá no fundamental, quando era criança. Noções básicas, né? De ética, de moral, de bom senso, de convivência. Era para ter começado ali. Então, ciência trabalha integrada, né? E salve a ciência e vacina para todos. Né? É o que precisamos, é o que queremos. Com certeza. E viva o bom cinema. Viva a boa produção cinematográfica. Verdade. Exatamente. Verdade. Viva Frei Beto. Viva Batismo de Sangue. Que todos assistam, porque é um filme fácil de encontrar. Deem um Google aí. Tem cenas fortes, mas são cenas que retratam uma parte importante da história brasileira. E é importante conhecer para que nós não permitamos que se repita. A gente precisa se indignar com tudo aquilo que aconteceu nos porões em 64, para não deixar voltar. Para não deixar voltar. Tem gente arreganhando os dentes aí, ensaiando isso. A gente não pode permitir. É isso? Meu querido, eu vou liberar você
lhe agradeço imensamente e peço aos demais que continuem aqui, porque o livro, este livro daqui, muitas das coisas que o professor Felipe falou, aqui está o tem que aqui, eu ó. achei. Tem aqui. Aqui fala de Gilberto Freire, aqui fala de Josué de Castro, aqui fala de Miguel Arraes, das ligas camponesas. Inclusive tem documentos dos Estados Unidos, entrevista com Kennedy, Lyndon Gordon, tem documentos oficiais daqui. Quem fez esse trabalho foi o grande cientista Túlio Velho Barreto, da Fundagem, em parceria com Laurindo Ferreira, do grupo JC, do grupo JCPM. Então, eu tenho o meu aqui, guardadinho, que ele mandou para mim, e esse daqui é para vocês. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aos amigos e amigas do Mania de History. Se alguém de Guaraci, de Afogados da Engazeira, das cidades vizinhas aí, ganhar o livro, não se preocupem, eu deixo na mão do professor Felipe, e de escada para cá, para a região metropolitana, é comigo. Aí é comigo. Meu querido, pode deixar que eu entrego. Fica com Deus, estamos juntos. Muito obrigado. Valeu. A tua presença aqui foi um presente, cara. Foi um presente, tá bom? Obrigado a todos pela presença. Até mais. Tchauzinho. Valeu. Aperta o xizinho que tem aí. Isso. E agora eu vou chamar os ganhadores de hoje. São dois, porque são dois livros, né?